Olá, meu nome é Gustavo Meirelles, médico radiologista, fundador e mentor de startups na área de saúde. Esse é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Todo mês, recebo aqui convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que é de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. No episódio de hoje, vamos continuar discutindo propriedade dos dados na saúde, Open Health, monetização dos dados, temas esses que já foram abordados no episódio anterior e que a gente vai continuar a entrar um pouco mais em detalhes aqui com a presença do Edson Amaro Júnior, meu amigo médico neuroradiologista, responsável pela área de Big Data do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e outro amigo, Bruno Aracati, empreendedor, investidor, diretor de operações da Drumwave, empresa focada em propriedade e monetização de dados. Edson, Bruno, muito bom ter vocês aqui de novo. Foi excelente nossa discussão do episódio anterior. E a gente continua agora falando um pouquinho mais aí sobre dados, né, que ficaram cada vez mais na moda, né? A gente ouve até aquele que data is the new oil, né? Os dados são o novo petróleo. E eu ouvi recentemente, eu estava numa apresentação do Silvio Meira, não sei se vocês conhecem, acho que o Bruno sim, né? Seu conterrâneo, inclusive, de Recife, pernambucano. E o Silvio fez uma apresentação falando, achei espetacular, sobre as 23 tendências e pensamentos para 2023. E aí tinha um ponto que ele citou, demolindo um pouco esse conceito aí de dados são o novo petróleo. E eu vou citar o que você falou aqui no episódio anterior, Bruno, a respeito dos verbos, né? Extrair, minerar. Na visão do Silvio Meira, os dados não são o novo petróleo. Os dados são o novo urânio, que é além do petróleo. No petróleo você vai, achei petróleo, puxa, escavei, tirei o petróleo, depois eu vou usá-lo, obviamente, né? Eu vou refinar o petróleo, usar, mas no urânio, em comparação com os dados, eu preciso não só encontrar, eu tenho que minerar, eu tenho que enriquecer os dados, eu tenho que utilizá-los de forma adequada e depois eu tenho que saber como descartar também, que é um outro problema, né? Quando eu começo a ter muitos dados na mão, como é que eu vou descartar isso depois, né? Eu estou com uma responsabilidade enorme. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês aqui, começo com o Bruno, a respeito das oportunidades que a gente tem quando nós devolvemos para o paciente, aqui no nosso caso, o setor de saúde, a propriedade dos seus dados, né? Durante muito tempo ficou-se com aquele conceito de que, olha, o dado está lá no hospital, os dados são do paciente. E agora a gente devolve para os pacientes. E aí, o que a gente ganha de oportunidades? Legal. Essa pergunta é muito boa porque ela é a base, né, para todas as questões que vêm depois, né, que a gente falou no episódio passado, né, da diferença entre privacidade e propriedade, né, e como a gente hoje é desrespeitado com relação aos nossos dados, tanto da perspectiva da privacidade, mas aí eu trago uma outra metáfora que não tem a ver nem com petróleo, nem com urânio. Da forma como a gente enxerga os dados aqui na Drumwave, a gente enxerga os dados como se fosse um pedacinho de terra. Imagina que se cada um de nós nascêssemos com um pedaço de terra que você vai poder arrendar, alugar, aquela pedaço de terra ela vai gerar uma renda para você. Então é uma propriedade sua, né, que por acaso você vai ali permitir que outras pessoas utilizem, extraiam valor e você vai ficar com uma parte desse valor. Então, na hora que a gente olha para dados nessa perspectiva de propriedade, a gente começa com isso. Então, a diferença que é importante, né, as pessoas começarem a entender é que existe uma questão ética, uma questão filosófica, né, com relação a dados, e hoje todo olhar de privacidade já, de certa forma, dá conta disso, mas existe todo um outro olhar que, se a gente olha para a propriedade que gera renda, opa, isso aqui é uma questão financeira. Então, eu não quero o meu dado por aí, com qualquer um usando desse jeito, porque, estão pegando meu dinheiro. E aí, né, até fazendo um gancho com o episódio anterior também, no qual as pessoas precisam tomar consciência, né, da questão dos dados, essa questão do letramento digital que o Edson comentou. Na hora que você mexe no bolso, e se a gente conseguir realmente provar que está mexendo no bolso, no ativo financeiro dessa pessoa, as pessoas vão dar mais importância e a gente vai aumentar o nível de conscientização. Então, quando você olha para a definição de propriedade de dados nessa perspectiva, aí você abre um mundo de possibilidades. Possibilidades essas que são inúmeras, mas uma das que eu gosto mais de falar é da questão da desintermediação.
né? Então hoje você tem o seu dado, né? No caso da saúde, de forma muito peculiar, ao contrário do restante dos seus dados, que depois eu posso até dar uma pincelada aqui, ele está descentralizado. E você tem inúmeros participantes que têm um pedacinho dos seus dados, de certa forma, tentando extrair valor daquele pedaço dos seus dados. Então, quando você olha para todo o resto, vamos dizer, a sua pegada digital, né? A sua navegação, o seu uso de redes sociais, etc. Aquilo ali, diferente dos dados de saúde, eles estão concentrados. Então você tem lá um Google, você tem um Facebook, né, que tem a maior parte dos seus dados, e ele se relaciona com um monte de empresa e ele concentra uma camada de valor absurda nele por estar centralizado. No caso da saúde, como ele está descentralizado, é engraçado, porque o indivíduo continua sem ver nem a cor desse dinheiro, ele não faz a mínima noção, mas os participantes, por eles terem só um pedacinho da visão do todo, ele também não consegue fazer muito valor, porque o valor do dado ele aumenta exponencialmente quando você permite que ele seja combinado, né? Inclusive, toda a questão da diversidade é super importante, né, para você aumentar a perspectiva de valor do dado. Então, quando você redefine propriedade, que você, no caso da saúde, você vai primeiro centralizar. Você imagina você ter uma carteira de dados que tem todos os seus dados de saúde num único lugar. Você já aumentou o seu valor e você desintermedia. Ou você pelo menos tem um intermediário que está atuando em seu nome naquilo ali. E aí você começa a ter transparência e você começa a ter conhecimento, protagonismo e participação em relação ao que está sendo feito com aquele dado, no valor que ele está gerando e, eventualmente, esse valor vai ser revertido, pelo menos em parte, para você, que é o que a gente chama de monetização, que a gente vai falar ao longo desse episódio aqui. Muito bacana, muito bacana. E são todos os pontos que você trouxe aqui, Bruno, fatores muito importantes para o setor, né? A gente precisa bastante de transparência, de propriedade, da sua autogestão de informações. A minha preocupação, e a gente abordou também no episódio anterior, e aí eu vou querer saber do Edson, é que nós já temos, né, aqui no país 75% da população com menos acesso a sistemas de saúde. São cobertas essencialmente pelo Sistema Único de Saúde e tem mais dificuldade, obviamente, em realizar exames mais complexos, em ter acesso às principais inovações, grandes temas que a gente está discutindo aqui hoje. E aí vem aquela preocupação que a gente citou no primeiro episódio da série, falamos também no nosso episódio aqui anterior. Puxa, como é que eu reduzo a desigualdade, Edson, com o uso correto dos dados? Será que a gente vai correr o risco de... Legal, montamos aqui o Open Health, nós temos aqui um sistema de monetização de dados, está tudo acontecendo, e aí de novo, né, para quem tem mais, para quem tem menos. Como é que a gente evita isso? É uma pergunta que, em si só, ela tem muito valor, para a gente não falar o jargão de sempre, mas vamos lembrar de alguns pontos interessantes. Falando um pouco do nosso Sistema Único de Saúde, e bem lembrado, como você colocou, o sistema de saúde é único, portanto, ele envolve os atores do setor público e privado. E que, obviamente, a gente também tem muitas razões para acreditar que existem oportunidades quando os recursos estão sendo, de novo, empregados talvez para o mesmo fim, ou seja, tem um duplo financiamento, ou talvez o contrário, uma falta de financiamento de ambas as partes, né? E a desigualdade. Então, eu vou tentar fazer um raciocínio que é o seguinte, uma cidade de 20 mil habitantes, né? A chance dessa cidade de 20 mil habitantes que tenha o suporte mínimo de saúde, atender melhor os seus cidadãos, é proporcional obviamente, como que se faz a gestão dos recursos de saúde para uma pequena cidade? Se você transportar isso para uma grande cidade, o princípio é o mesmo, mas o que acontece na prática, né? A transparência é muito maior numa cidade de 20 mil habitantes, que todo mundo conhece quem é o médico dali, quem que é o agente comunitário de saúde. Essa transparência tem valor. E é isso que a gente talvez queira buscar numa sociedade onde que hoje a gente tem milhões de pessoas em grandes aglomerados sociais. Então, se esse processo descentralizado do cuidado de saúde também se refletir nos seus dados, isso já é um mecanismo em si muito importante. Também, outra forma mais uma vez, de grande valor, é você criar incentivos para que a utilização de dados, incentivos de vários níveis, né? Não só econômico, né? E o Brasil tem um programa que chama Previne, onde que você tem a transferência de recursos, né, ligadas à capacidade de você demonstrar que você tem dados sobre alguns itens que já foram publicados, né, pelo governo, que se referem à saúde da sua população. Se você mostra que eu no meu município, né, eu sou o secretário de saúde do município, eu tenho esses dados aqui e demonstro isso, para isso, eu recebo um repasse. Se eu não demonstro isso, eu deixo de ter acesso àquilo. Essa é uma forma interessante de fazer
incentivo financeiro com o objetivo de melhorar os dados. Ainda nem estamos olhando se aquele indicador dos dados é muito bom ou muito ruim. A gente está olhando se existe o dado. Mas olhando para outro ponto, que não é só um incentivo financeiro, por exemplo, a prática médica mesmo. Como médico, eu não gostaria de saber qual que é o meu nível de controle sobre determinada doença. Vamos supor que eu trago pessoas que têm pressão alta, hipertensão. Não seria interessante eu saber se as pessoas que estão sob o meu cuidado, em comparação com o que a gente vê no resto, né, da população, elas estão melhores ou piores? Eu estou fazendo realmente um bem em relação aos outros? Se eu tiver essa informação, vamos supor que eu não esteja, eu vou ficar muito preocupado. Meu compromisso com a medicina é exercer bem a profissão. Eu vou querer melhorar a minha prática. Vamos supor que eu descubra que eu estou bem colocado. Isso não é uma boa característica sobre a minha atuação, isso não vai atrair mais pessoas para que me procurem. Então são formas, né, onde que você percebe que existe uma vantagem de incentivar a boa prática da medicina. A caneta do médico é um processo interessante, que quem segura a caneta não é só o médico, o paciente segura a caneta junto, né? Doutor, você não vai pedir um exame? Eu gostei do seu exemplo. Muitos médicos talvez pensam, doutor, eu tenho seguro, pode pedir. Tá, então, tá aí de novo o mecanismo que eu disse que é pervasivo na sociedade e é cruel, porque você não tem ali um incentivo de controle nesse momento. Porém, quando você começa a dar retorno para o médico, veja bem, em relação ao que se espera, você tem pedido mais exames para os seus pacientes. Em relação ao que se espera, a saúde dos seus pacientes não está tão boa assim. Ou o contrário, você tem sido um médico que está seguindo as boas práticas. Você está tendo uma realização pessoal como médico e, além do que, se isso for percebido pelo sistema, por que não você ter um incentivo para a sua melhor prática, etc. São pontos que têm que ser discutidos na sociedade em profundidade, porque muitos desses mecanismos que a priori podem parecer interessantes, se não bem utilizados, podem virar um guincho. Ou seja, pode virar uma outra alavanca, né, mais cruel, como a gente fala, né? Então a gente tem sempre que lidar com essa visão de transparência, contextualização nos dados. Isso ajuda a gente a reduzir, né? E a gente tem mecanismo hoje de incentivo. Não são só as leis que dizem que você não pode fazer. Você pode ter mecanismo que incentiva você sobre o que você deve fazer. E tem que estar voltado ao bem-estar. Poxa, Edson, perfeito. Gostei muito dessa sua menção à caneta do médico, né? Que não é só o médico que está por trás. Tem o paciente, acho que tem mais um monte de gente ali. Tem os mecanismos de incentivo e a gente vai daqui a pouco também voltar com esse tema para falar também dos fins inadequados, né, a respeito desses mecanismos de incentivo. Então, já volto com você, mas antes eu vou perguntar para o Bruno e vou trazer aqui à tona algo que eu citei no nosso episódio anterior, que era aquela ideia, puxa, tá, eu tenho um dado que é meu e eu quero vender. E aí, antes que todo mundo pense, nossa, mas você vai vender dado, né? O Bruno passou muito por isso lá na Drummer, a gente pensa, poxa, mas o cara vai... Como assim venda de dados? Aí vieram as grandes e todo mundo começa, monetiza dado daqui, monetiza dado dali. Tem uma grande empresa de testes genéticos, a 23andMe, né? Acho que vocês devem conhecer, que foi coletando dados, fizeram inúmeros testes genéticos e eles venderam grande parte para uma indústria farmacêutica. E depois o pessoal, mas como assim vendeu meus dados? E você vai lá e tá... Você clicou ali que você aceitava vender seus dados. E aí a gente fala da simetria, né? De, puxa, a pessoa não sabe como que monetiza ou não. E outro ponto é, eu posso vender meus dados? Ou, como o advogado que eu citei no episódio anterior falou, não, mas espera aí, eu quero vender meu dedinho. Ou eu quero vender um rim, eu tenho 2, com um só eu vivo. Não, de jeito nenhum, você não pode vender uma parte do seu corpo. Mas se dado em saúde é uma, entre aspas, parte do meu corpo, né? Como o Edson trouxe aqui, eu posso vender meu dado e não posso vender o rim? Bruno, como é que fica isso? Monetização de dados em saúde? Como é que você enxerga possibilidades para os prestadores de serviços, para as fontes pagadoras e principalmente aqui para o paciente, né, que é dono dos dados? Para falar sobre monetização de dados, acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer são as formas de monetização de dados, né? Então, a primeira coisa que eu faço é rechaçar a ideia de vender dado, né? Porque diferente de uma parte do seu corpo, você vender um pedaço do seu dedo mindinho lá, como você falou, o dedo mindinho já era, né? Ele vai embora. Quando a gente fala de monetização de dados, a gente começa lá no limite, a gente começa falando de licenciamento, tá? Então você está permitindo que uma outra empresa use o valor contido naqueles seus dados. Ela não vai pegar aquele dado e transferir a propriedade. Tá? Então, a primeira coisa, até conectando, a gente fala de monetização é dar o dado a característica de moeda, dar característica de ativo financeiro e você permitir que o uso daquele dado seja licenciado. Então, na perspectiva da Drumwave, especialmente, não existe essa possibilidade de venda no sentido de transferir agora esse dado que é meu
passa a ser desse prestador, passa a ser seu, de um outro indivíduo. Quando a gente olha no mundo das empresas, né, existem basicamente 3 tipos de monetização de dado. 2 delas já são mais comuns, né? Então você tem uma monetização que ela é interna da empresa. O que significa isso na prática? Significa quando a empresa começa a usar dado para aumentar uma produtividade, reduzir custo, né? Então, no mundo da saúde, acho que eu ouvi aqui nas falas do Edson, assim, como é que eu meço a produtividade, né? Como é que eu analiso o dado do médico que está pedindo um exame que não precisaria pedir e por isso está aumentando os custos. Então, na hora que você utiliza dados para você entender essas questões e, consequentemente, reduzir o custo, aumentar a eficiência, isso é uma das formas de monetização. Tem um outro tipo de monetização, que na forma como eu coloco, né, é uma forma intermediária, é o que a academia chama de wrapping, né? É quando você envolve um produto ou serviço com uma experiência em dados. Por exemplo, hoje eu faço um exame de sangue. Eu posso receber um laudo, puramente um laudo ali, né, com resultado, mas eu posso ter uma experiência que pega os meus últimos exames, me mostra um gráfico dizendo como é que eu tô, mostra um comparativo de pessoas da minha idade. Então, no mundo da saúde, você consegue monetizar o dado, dando essa experiência, no momento que a pessoa, que o indivíduo, o paciente, ele vai preferir aquele prestador porque a experiência é melhor. Vamos dizer, um laboratório, né, de diagnóstico. Se ele der essa experiência, talvez ele consiga cobrar mais, talvez ele consiga reter aquele cliente, né? São outras maneiras de que ele está utilizando o dado e ele está gerando valor para ele, na medida de que aquele paciente vai preferir fazer o exame lá, porque a experiência de receber o resultado, ela é rica em dados e com isso ele consegue gerar valor para ele. A terceira forma, que aí é mais direta de monetização e é a forma que é mais disruptiva no sentido de que precisa acontecer da maneira certa ainda, é quando você gera uma nova linha de receita. Tá? E aí, quando você olha para o mundo da saúde, são inúmeras possibilidades, né? Desde uma farmácia que ela consegue combinar o perfil de compra de um indivíduo e ela entrega para aquilo para uma indústria farmacêutica, né, empacotado de um jeito que ela vai entender melhor o perfil de consumo de uma determinada droga, seja no momento que você vai desenvolver um novo tipo de serviço, um novo tipo de tratamento, um novo tipo de droga e você, né, utiliza dado para aquilo. Então, assim, existem maneiras que você vai ali colocar que vão gerar novas linhas de receita para os participantes. E aí, quando você vem para o indivíduo, você precisa que a propriedade seja redefinida. Porque se você olha para o exemplo que você deu da 23andMe, né? Ela prestou um serviço, ela vendeu um serviço lá de mapeamento genético, depois ela pegou aquele dado, empacotou, começou a licenciar aquilo. Ela tinha uma linha de receita que era o serviço dela, de mapeamento genético, e ela gerou uma nova linha de receita para ela, que é a partir dos dados. Né? Então, quando você olha para o mundo das empresas, esse é o exemplo mais claro, que inclusive a gente usa bastante da 23andMe na Drumwave. O outro exemplo, que é quando você vem para o indivíduo, aí é quando você precisa de fato da redefinição de propriedade, porque aquele indivíduo precisa ter os dados dele centralizados num único lugar e permitir que alguém, no sentido de ser alguma empresa, ou representando, empacote aquele dado, pense, por exemplo, o que é que a indústria farmacêutica gostaria de entender, ou seja, qual o use case, né? Então, que uma indústria farmacêutica teria interesse. Então, você vem com um prestador de serviço no mundo da saúde que vai representar aquele indivíduo, vai empacotar aquele dado ali de diversas fontes que agora estão centralizadas, né? Agora no sentido hipotético, né? Do que a gente está vislumbrando para o futuro, e vai dizer assim, olha, Gustavo, eu vou oferecer esses teus dados aqui para uma indústria farmacêutica e vou te remunerar em tanto, você aceita? E aí isso vai começar a gerar uma nova linha de receita para você e para quem está te representando, para quem centralizou esses dados nessa carteira digital de saúde, vai ter uma remuneração também, porque pegou aquele dado ali de diversas fontes,
te entregou um pedaço do valor, mas ele teve um super trabalho lá, precisou pensar estrategicamente, criou e gerou uma nova linha de receita ali também. Então, não sei se ficou super claro, mas assim, são muitas as possibilidades, né? E elas vão desde o mundo das empresas e chegam até o indivíduo. Muito bom, e a gente vai chegar depois na nossa última pergunta, falar mais do nível individual mesmo e como vocês estão evoluindo para essa carteira de dados do paciente. Mas antes disso eu queria citar que vocês dois, né, Edson e Bruno, trouxeram aqui um tema que vai ser destaque aqui numa das próximas edições do podcast, que é a saúde baseada em valor, né? E a gente sair desse perde-perde no mercado de saúde e entrar no ganha-ganha, em que o médico está ganhando melhor porque ele tem uma qualidade maior, para a prestadora de saúde a mesma coisa, para o hospital, para a clínica e para o paciente, né? Então, entendemos, nós três aqui, que o uso correto dos dados, essa propriedade individual, vai conseguir ajudar bastante nisso que a gente chama, né, de Value-Based Healthcare, não só a medicina, mas a saúde como um todo, baseada na geração de valor. Agora, os riscos que alguns trazem, Edson, são de, eventualmente, esses dados serem usados para fins inadequados, né? Você citou a caneta do médico e falou dos mecanismos de incentivo. E aí, obviamente, que os pessimistas vão sempre falar, não, mas isso aí vai ser usado contra a gente, né? Então, o médico tá lá e a operadora vai falar, olha, você pediu mais exame que devia esse mês, eu vou cortar aqui o que você vai receber. E o paciente puxa, mas espera aí, você fez um teste genético e eu vi que você tem risco de desenvolver uma doença, pegar a sua área aqui, né, neuroradiologia, uma doença degenerativa quando tiver com 60 anos, então eu não quero esse paciente na minha carteira de usuários do plano de saúde. Ou até mesmo o hospital que vai falar, poxa, eu não quero mais atender esse paciente porque ele fuma, ele está comendo muito mal, eu olhei os dados dele. E aí, como é que a gente extrai o melhor desses dados e evita esses mecanismos inadequados, Edson? É o âmago da questão, né? Eu acho que, como todo mundo fala e brinca, né? Uma faca de dois legumes, né? O ponto aqui é o seguinte, eu diria que 2 itens que a gente já comentou antes são importantes nessa discussão, é o letramento digital, o paciente tem que saber isso, e outro é a transparência / contextualização. Então, quando a gente fala do médico ter ciência do que ele está fazendo em relação ao que é esperado, ao contexto, é o médico que deve saber isso. De novo, volto a dizer, não aquela pessoa que por acaso poderia ter interesse em que ele faça menos para que ela ofira um valor maior. Não o paciente, de novo, seja submetido ou talvez indicado, né, para procedimentos que talvez o paciente ache que isso está me ajudando, sem ter a clara noção, o paciente nesse caso, de que nem tudo que é exame é bom, né? Inclusive, voltando à nossa especialidade, aí, Gustavo, radiação em exames radiológicos. É uma questão que, claro, que eles têm o seu valor, mas a gente tem que pensar muito bem como usar e usar bem, né? Então, as respostas vão passar sempre por esse ponto, que é o quanto que eu consigo trazer transparência para o sistema, como eu consigo criar esses mecanismos de incentivo legalmente percebidos para a sociedade como um bem. Então, voltando a medicina baseada em valor, ou a saúde baseada em valor, nós vamos conseguir fazer isso em bons dados de boa qualidade, de novo, com a transparência suficiente para que eles sejam entendidos, tanto de quem tem o direito sobre eles, ou seja, nós, os indivíduos, né? Quanto também pelo sistema, que consiga descobrir novas formas de tornar isso viável. A resposta do Bruno foi muito interessante, porque vou dar um exemplo de outros setores da sociedade. Algumas companhias te mandam perguntas assim, você gostou do filme tal? Se você responder a sua pergunta, você ganha 5 centavos de dólar. E tem programas que você fica sócio de um programa desse. É só responder, eu ganho dinheirinho sobre a minha opinião. Sua opinião é seu dado. O que eu acho, o que eu não acho, é também importante. Lembrando, de novo, falando essa questão aqui que a gente está falando de survey polls, ou seja, pesquisas de opinião pública. Desculpa, eu não quero desincentivar ninguém a dar uma entrevista para uma pesquisa de opinião. Mas pense bem, isso pode ser mais rápido. Pode ser ubico, de certa maneira. Países hoje, de pequeno, de novo, número de população muito pequeno, países de pequenas dimensões, conseguem exercer essa atividade em alguns extremos, né? A gente tem casos aí onde que você pode discutir um aspecto com a população inteira, que opinião que a população tem sobre isso ser válido como uma decisão daquela população. De novo, quando você tem as condições suficientes de informação adequada, não manipulação da informação, nós estamos falando de dados de novo. Mas agora uma coisa interessante, é o dado que vem antes da utilização do próprio dado em saúde, ou seja, letramento digital. Se a gente não tiver essas condições, vai ser muito difícil a gente combater esses mecanismos, de novo,
Eu acho que exemplos nós temos vários, onde que você força comportamentos em benefício de um negócio e não em benefício da saúde da população. Essa força que a gente tem hoje exercida, talvez não da maneira ideal, é muito difícil de ser combatida, a menos que você tenha, de novo, transparência, letramento e contextualização. Isso não é igual para todo lugar. O que funciona bem aqui em São Paulo não vai funcionar, não pode ter a mesma regra em outros locais, né? Nós podemos falar muito sobre exemplos de outros países, mas acho que é mais importante, às vezes a gente fica falando, olha o que acontece lá, olha o que acontece aqui. A gente tem que olhar com uma lente maior sobre o que nós estamos vendo aqui. Isso vai mexer com muitas pessoas, vai mexer com muitas formas, né? E isso vai ser disruptivo, mas parte do indivíduo. Eu acho que uma grande força somos nós mesmos, né? Quando a gente perceber e conseguir manipular as nossas alavancas de valor do jeito adequado, a gente vai, de novo, estar falando muito da própria pessoa, de cada um de nós. Isso não é uma coisa que vai esperar o governo só fazer isso. Tem papel do governo? Lógico que tem, né? O governo tem que ser representação da gente. Mas não são só também, né, isoladamente, como eu até falei da estratégia digital, essa percepção já é muito clara. O governo sozinho não vai fazer nada, né? Nós sozinhos também não. Esse acordo e essa comunhão só vai acontecer em unidades menores de seres humanos, vamos chamar assim, né? A gente tem que trabalhar com exemplos, criamos, incentivamos aqui no nosso país. Isso vai ser, eu acredito, vai ser uma forma de a gente perceber isso melhor. Pode ser consensado. Nós estamos sabendo do custo tá alto na saúde? Estamos. Está todo mundo feliz com isso? Não. Como é que a gente não pode conseguir, talvez, né, uma articulação razoável entre alguns atores? A gente vai querer um milagre de uma hora para outra, mas o primeiro passo seria, sim, acho que talvez um acordo consensual de que isso aqui precisa ser colocado em prática, a gente vê como é que isso funciona. Com a participação do SUS. Isso também é fundamental. Nenhum desses mecanismos em qualquer outro país funcionou sem o governo ser parte do processo. Não é a revelia do governo, e não é só o governo, é parte. Muito bom, muito bom. E acho que você citou aqui um ponto excelente que não existe, né, uma inovação disruptiva, inclusive na parte de dados que a gente está discutindo aqui, sem a participação do SUS aqui no Brasil. A participação muito ativa. E aí eu até queria lembrar que o Bruno, que está aqui com a gente, foi o fundador do Colab, né, que é uma startup, inclusive de colaboração do usuário final com o governo. Ganhou prêmios por isso, super bacana, então eu recomendo até que vocês deem uma olhada depois. O Edson citou aqui, né, essa questão também de, no limite, a gente começa a virar, imagina que assim, eu tenho tudo organizadinho, com dados e com pesquisas, puxa, eu posso perguntar para a população de um país inteiro o tempo todo, eu posso ficar fazendo plebiscito quase todo dia, né? Algumas cidades do Brasil já fazem isso com o Colab, tá? Com o Colab, então pode... O tema um pouco, mas aí, você pode falar disso, exatamente, porque assim, mas chega num ponto que também complica, porque eu tenho uma amiga que mora na Suíça, me falou algum tempo atrás, a Suíça está, acho que um pouco na nossa frente em relação a isso, país menor também, mais organizado, que eles não aguentavam também, porque o tempo todo era assim, puxa, vai abrir uma escola aqui perto, eu coloco ou não uma lombada na frente, e aí era uma pesquisa para toda a população, e coletava aqueles dados e também envolver demais é ruim. A gente quer ser perguntado, mas nem tanto, né? O equilíbrio dinâmico, é essa palavra, é isso mesmo. Você vai estressar o sistema, ele vai voltar. Isso chama, tem um nome nisso, né? É um oscilador, é um conceito que a gente fala. E a dinâmica da sociedade é essa, às vezes aumenta a fertilidade da população, às vezes reduz drasticamente. Entender esses mecanismos e só garantir que eles aconteçam dentro de algum controle, de novo, com transparência, faz parte. Eu concordo, eu não gostaria de ficar recebendo survey o tempo todo. Porém, eu adoraria saber o que está acontecendo e saber que eu tenho o direito de manifestar se eu quiser. Isso é importante. Exatamente, exatamente. Bem, a gente está chegando aqui no final, eu vou deixar uma última pergunta mais rápida para cada um de vocês dois. Então, para o Bruno, eu vou chegar naquele ponto da carteira digital, né? Quando é que a gente vai ter, Bruno, aqui nos nossos celulares, no bolso, a minha D-Wallet, que foi lançada por vocês, mas focada em saúde. Então, meus dados estão aqui e eu vou conseguir usá-los, compartilhá-los, monetizá-los da forma que eu quiser. E já deixo também a pergunta para o Edson. E aí vou citar a sua terra natal, né? Quando é que eu vou conseguir chegar no pronto-socorro do Einstein e lá no Einstein eles vão abrir os meus dados de saúde e vão falar, opa, você fez uma tomografia de crânio faz 3 anos lá em Conselheiro Lafayette, na Santa Casa, tá aqui, tô vendo o resultado, com o sistema todo interligado, né? Bruno primeiro, depois passo pro Edson. Legal. Cara, aqui o ecossistema de monetização de dados que a Dreamwave está preparando agora, 2023 inteiro, a gente está preparando diversas empresas de diversos segmentos para fazer parte do ecossistema, porque a gente não quer dar uma experiência rasa para o cidadão.
né? Então, na hora que você baixar a sua D-Wallet, né, que é a sua carteira de dados, você já vai ter uma experiência que vai ter lá seus bancos, as seguradoras, que vai ter lá as empresas de e-commerce que você compra, toda a parte de utility, energia, alimentação e também saúde. Então, nesse momento, a gente está fazendo o onboarding dessas empresas, né, para o ecossistema, ou seja, preparando essas empresas para dizer o quê? Gustavo, ó, seus dados estão aqui, está aqui preparado, toma aqui um certificado, que a Dromave opera a partir de certificados, né? Um documento, um instrumento fiduciário que representa o dado, diz onde o dado está e lhe dá a propriedade do dado, né? Esse é a escritura da casa, só que do dado. Então a gente está fazendo agora em 2023 o onboarding dessas empresas, a preparação dessas empresas com a emissão desses certificados, para no final de 23, começo de 24, a D-Wallet ser lançada. E aí a gente vai fazer isso primeiro no Brasil, apesar da Dromave ser uma empresa americana e ser uma empresa que tem um produto global, porque o Brasil está bem mais preparado com relação a isso do que basicamente o resto do mundo. Primeiro que a gente tem uma população que ela é early adopter de tecnologia, é uma população que essa renda extra com base nos dados tem um super valor, né? Uma população que precisa. É um país que tem uma LGPD já em vigor, tem Open Banking e Open Finance, que já quebra um monte de barreira, e aí já tem a porta para vir o Open Health. E, obviamente, tem toda uma estrutura ali de infraestrutura de sistema de pagamentos, né, que é totalmente diferenciado em relação ao resto do mundo. Então, final de 23, 24, a gente vai estar com isso aqui na rua para todas as pessoas que quiserem ter uma carteira de dados e poderem gerar uma renda extra com base nos seus dados. Poxa, muito legal. Estamos ansiosos aqui, tenho certeza que vai ser um sucesso e potencialmente transformador aí para grande parte da população brasileira. Parabéns para vocês. Obrigado. E aí passo para você então, Edson. Quando é que vai acontecer isso na sua visão? Será que a gente chega lá, tem um sistema de Open Health mesmo, puxa, todos os meus dados estão num sistema único? A gente chega. É sempre aquela pergunta, quando, né? Uhum. Eu acho até interessante quando a gente estava discutindo esse aspecto do quando, né? A gente sabe que um dia vai chegar o quando, que é a pergunta talvez mais importante, né? Porque nesses preços a gente tem, eu acabei de falar de estratégia de saúde digital, estratégia de saúde digital. Na sua concepção, tem uma discussão do mecanismo, que é a Rede Nacional de Dados de Saúde, que é descentralizada, tem mecanismos sofisticados, né, de acesso e encriptação, mas ela precisa ser colocada em operação, né? Também tem uma portaria interessante, foi publicada em junho do ano passado, que é o registro de atendimento clínico. Então lá tem quais as variáveis seriam as variáveis importantes para um registro de atendimento clínico para o SUS. Se esse tipo de mecanismo, que é uma portaria, né, feito de um decreto, começa a ser incentivado pelo governo, a gente está chegando cada vez mais perto disso, que é o conjunto mínimo. Qualquer encontro que você tem com um provedor de saúde está registrado dessa maneira, em qualquer sistema digital que a gente venha a ter, né, à disposição aqui do cidadão, isso passa a começar a tornar viável esse processo, né? O conceito de Open Health, eu não sei se exatamente será como o Open Bank que a gente vê, né? A gente faz parte de um sistema mais complexo, não dizendo que é impossível, não dizendo que tecnicamente a gente não consegue, mas que tem muito mais atores e processos ainda a ser decantados, vamos dizer assim, tem que baixar um pouco a coisa. No sistema bancário a gente já tem algum grau de simplificação maior que a saúde, sim, mas outras complexidades de cada setor. Só que a nossa vivência, né, de interoperabilidade, que acho que é uma palavra comentada agora, ainda é baixa no setor de saúde. Ainda não há clareza sobre o que eu deixo, o que eu percebo, o que eu devo seguir. E tem até algumas coisas interessantes, né? A obrigatoriedade de você manter registro de paciente por um número de anos de saúde. Isso causa muita dificuldade, porque isso é o que se habituou a fazer em sistemas de saúde. Estamos acostumados a um opt-out. O cara fala assim, eu não quero que meu dado fique com você. E a LGPD diz muito claramente, como você comentou no começo, como é que eu me desfaço dos dados, né? Como que eu deixo de existir, né? E tem coisas interessantes. Falando também do verbo em blockchain, é como eu queimo o meu dado. Esse é outro verbo que é usado em blockchain. Você não apaga, você queima o dado. Então, a forma que eu enxergo é uma evolução contínua. Dentro dos sistemas verticais isso já acontece, só para lembrar. Mas, de novo, é como você falou, não é a Santa Casa da cidade, outro serviço, etc. Se tiver dentro dos meus domínios, você tem interoperabilidade. Portanto, por definição, essa palavra não está bem aplicada, né? Tem que interoperar com o mundo, né? E aí também lembro de outra questão importante, voltando ao nosso sistema de saúde, as vacinas. Quando a gente pega um aplicativo, ConnectSUS, vai para outro país e mostra o QR Code na Europa e o cara entende qual que é o tipo de vacina que você tomou, onde você tomou, etc.,
Isso é um exemplo muito bom do Brasil de interoperabilidade, né? Tem outra língua e funciona de outras maneiras, porque a gente adotou alguns padrões, de novo, uma coisa boa. A gente tem uma capacidade de desenvolver soluções técnicas. Mas isso não resolve o nosso problema. Então, sim, eu acredito que a gente chega lá. Quando? Eu não tenho certeza. Mas eu acho que se a gente fizer um pouco de esforço, não vai ser tão longe, não. Acho que a gente já tem mecanismos, vontade de alguns setores, mas o consenso entre, de novo, todos os membros da sociedade é o que a gente procuraria atingir. Isso é impossível de fazer de um dia para o outro. Mas quando a gente tem um estímulo, funciona bem aqui, funciona bem ali, isso eu acho que tem o poder de contaminar positivamente, né? Então a gente vai esperar um pouquinho, vai. Mas eu acredito que vai ser uma coisa rápida. Uma vez que a adoção mostrar o seu valor em locais, volta a chamar a atenção para os seus próximos episódios. Né? Medicina baseada em valor ou saúde baseada em valor tem que ser perseguido com mais proatividade pela nossa sociedade, né? A gente fala muito, mas a gente precisa fazer um pouquinho mais. Muito bom. Bem, fechamos aqui com 2 notícias extremamente positivas e animadoras. Queria agradecer de novo a vocês dois, Bruno, Edson. Eu que agradeço, Gustavo. Prazer ter vocês aqui. Prazer da gente. Aprendi demais. Espero que vocês voltem. A gente vai ter oportunidades para isso. E já deixo aqui uma chamada para o próximo episódio. Na verdade, os próximos 2, nós vamos falar de um tema que está gerando um grande burburinho atual. ChatGPT, inteligência artificial. Então, para o próximo episódio, vou receber 2 médicos que são especialistas no assunto. Dr. Felipe Kitamura, que é um médico radiologista e responsável pela área de inteligência artificial na DASA, e o Dr. Fabrício Machado, também médico radiologista e diretor na Prevent Senior. Em seguida, no outro episódio, a gente vai falar das implicações filosóficas e na prática dos seres humanos da inteligência artificial, e eu vou ter um convidado muito especial, o Antônio Prata, que é escritor e colunista da Folha de São Paulo. Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas mídias sociais e com seus contatos. Assim, disseminamos informação de qualidade e ajudamos a aumentar o interesse por inovação em saúde. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.